Que estou a chorar de cara lavada, porque realmente é muito emocionante estar aqui, 50 anos depois desta coisa que aconteceu quando eu tinha 8, em Portugal. Meus pais tinham-se mudado para o Funchal par de meses antes, talvez. Eu lembro que estava na escola salesiana, estava na segunda classe, a escolaridade máxima que havia em Santana, onde vivíamos, era a quarta classe. Foi como o meu irmão mais velho, para ter estudos superiores, no segundo ano, a família mudou-se para o Funchal. Portanto, o acesso à educação da maneira era essa. Então, nesse dia, a minha mãe disse: olha, aconteceu uma coisa no continente, tu vais para a escola e voltas para casa. Se alguém fala contigo, um polícia, uma coisa assim, não se fala com ninguém. E eu fiquei assim, não devo falar com a polícia, achei que eu um bocadinho fora das conversas normais da minha mãe. Pronto, mas é uma grande alegria estar cá, ter este projeto aqui, um projeto que acho que tem a ver com essa minha experiência de criança. Ou seja, eu fiquei com uma versão infantil do que é a possibilidade de uma revolução, de uma mudança rápida da sociedade. E mantive aquela visão, né, encantada, encantadora, que é a visão das crianças no mundo. Esta exposição baseia-se no mundo experienciado, mas também um mundo imaginado do movimento zapatista, proveniente do sul do México, em Chiapas, e foi um movimento que se deu a conhecer ao mundo no dia 1 de janeiro de 1994. Foi o dia em que o Tratado de Livre Comércio da América do Norte entrou em efeito, que juntava os países Canadá, Estados Unidos e México numa área económica comum, tipo a União Europeia. E os representantes deste movimento acharam que a entrada em vigor dessa lei era uma espécie de último prego no caixão das esperanças dos povos indígenas daqueles territórios. Ou seja, que o neoliberalismo iria chegar ainda com mais força aos seus territórios. E então, naquele dia, houve uma sublevação militar, um exército clandestino, e tomaram conta de 5 cidades, 5 populações. Muitos deles estavam armados com paus, pintados para parecer armas, não tinham assim tantas armas. E foi uma coisa que foi um eco que correu o mundo inteiro. Eu, claro, estava na Madeira, que era o ano novo, como estava a torcer, mas fiquei muito impactado. Pronto, aquela revolução veio a ser chamada como a última revolução do século XX, a primeira revolução pós-moderna. Nós estavam interessados em conquistar o poder, estavam apenas interessados em ser ouvidos por aqueles que têm o poder. Mas há um movimento que acredita na utilização de armas para mudar o mundo. E a arma favorita deles continua a ser a poesia. Eu acho isso muito bonito, não é? Eles nasceram mortos, ninguém se lembrava deles. Nasceram mortos, portanto não tinham medo de morrer, tinham a vontade de ficar vivos, a vontade de passar a viver. E uma pessoa que já está morta é muito difícil de intimidar, não é? Porque é uma pessoa que não tem nada a perder e tem tudo a ganhar. Então o movimento zapatista teve um impacto tremendo pelo mundo inteiro. Em Portugal, o José Saramago foi talvez a pessoa que respondeu com mais força. Eles organizaram os encontros na selva que chamaram Encontros Intergalácticos. E chamavam-se Intergalácticos porquê? Porque eles convidavam pessoas de toda aquela zona do México, de toda a América Latina, de todo o planeta Terra, de toda a Via Láctea, mas também de outras galáxias. Eram todos bem-vindos para lá verem, a conversar com eles como é que se pode ter um mundo sem fronteiras, um mundo melhor. E desde 1994 estava assim com 16 leis, mas o México ia longe, eu não tinha nada a ver com aquilo. E em 2009 eles organizaram um festival a que chamaram o primeiro Festival Mundial da Raiva Digna. Linguagem muito própria dos zapatistas. O primeiro Festival Mundial da Raiva Digna, e de qualquer pessoa, membros da sociedade civil, de coletivos, eram lá bem-vindos. O
o momento especial do calendário é 1 de janeiro, de forma que esse festival passava-se de 30 de dezembro a 4 de janeiro, salvo erro. Eu estava na Madeira, estive com os meus pais até 28 de dezembro, meti no avião para chegar ao México. Estive lá, no dia 31 de dezembro lançaram um foguete, e um momento incrível sendo na Madeira, estar nas montanhas acima de São Cristóvão das Casas, e na meia-noite lançam literalmente um foguete. No dia 21 de janeiro, o meu pai faleceu, de forma que eu não ficou aquele abraço não dado de desejar um ano novo para sempre. Eu estava em São Francisco, tentei ir a caminho, estava no hospital, a caminho, estava em Nova Iorque quando recebi o telefonema que ele tinha realmente falecido, não ia chegar a tempo. E eu estava na rua, eu não sabia onde estava numa rua qualquer de Nova Iorque. E há várias espiritualidades em que dizem que quando a pessoa parte, visita alguns dos seus seres mais queridos, não é? E então eu estava em Nova Iorque com uma angústia: como é que o meu pai me vai encontrar se nem eu próprio sei onde estou? E estava assim, estava... O telefonema foi no telefone público, na altura, em 2009, e eu virei-me assim, e depois de repente vejo uma pessoa de costas a mexer no caixote do lixo, a tirar comida do lixo. Era um indivíduo negro, tinha o corpo assim de uma pessoa que tinha estado muito tempo preso, né? Esse corpo assim fechado, musculado e tal. E eu aproximei-me de trás e batei assim no... Olha, o meu pai acabou de falecer, preciso de um abraço. E ele virou-se, deu-me um abraço. E ele disse: tens que ser forte, you gotta be strong. E pronto, foi essa experiência que ficou. Cheguei à Madeira, pus um bordado zapatista no peito, no caixão aberto do meu pai, que dizia: a terra não se compra nem se vende, defende-se. Porque o meu pai era muito esse tipo de pessoa, com um pequeno terreno nos prazeres, e ele dizia: olha, fica ali, minha mãe. Ah, Gabriel, tens de ver os pequenos onde é que é? Eles vão saber disso. E fui lá, enfim, uma prima nos informou onde é que estava. Pronto, tudo isto para dizer o quanto me tocou a poética zapatista. O movimento zapatista é um movimento muito académico. Os líderes são os universitários do México, que saíram da capital para o território mais pobre do país, para tentar ouvir a sabedoria que ainda existia, o conhecimento real dos povos indígenas. Era um movimento muito próximo também da teologia da libertação. Aqui temos na Madeira a ver o representante muito forte desse mesmo movimento. E, curiosamente, o Frei Bento Domingos estava lá, no dia 1 de janeiro de 1994. Fiquei a saber numa conversa em México que ele lá estava. Nas negociações de paz entre o movimento zapatista e o governo do México, quem fez a mediação foi o bispo de São Cristóvão das Casas, que chamavam o zapatista de Bar, que era o Tatiques, era um nome indígena de pai. Eu tive o prazer de, num mercado indígena de lá, comprar uma que chamam escapulária, né? Acho que se chama, com um bordado maia que ofereci. Uma estola. Estola. Uma estola, perdão. A minha ignorância quanto a esse tema é vasta. Uma estola que ofereci ao Padre Martins em Mexico, México. Foi para agradecer. Onde tenho foi uma grande alegria que tive. Pronto, portanto, esta exposição toma como ponto de partida esse conceito do intergaláctico, não é? Há relações interpessoais, interregionais, internacionais e intergalácticas. Reduzem as nossas diferenças realmente, não é? Em termos de pensar não como habitantes da Madeira, mas como habitantes da Via Láctea. Somos muito parecidos uns aos outros, não é? Pronto, é isso. Os zapatistas gostam de andar muito devagar, estão muito pouco interessados em andar depressa. Aliás, as negociações entre eles e o governo mexicano fracassaram, porque os políticos cansaram de ter aquelas reuniões. Faziam uma proposta, diziam: ok, temos de voltar para a aldeia, falar com todos, ver o que é que dizem. Eu disse: olha, não podemos mais
participar nessas reuniões. E houve uma frase famosa de um desses líderes indígenas que disseram: "Oh, mas senhor doutor, é a velocidade da democracia. A velocidade da democracia é esta, vamos perguntar a todos." Então eles tomaram a forma do caracol como uma espécie de um ícone. Eles, aliás, criaram centros de governo autónomo. Eles, para simplificar as coisas, ao governo oficial chamam o mau governo. E ao governo deles chamam o bom governo. Então têm juntas de bom governo, que são feitas, são constituídas por membros das comunidades num sistema rotativo. Têm este turno. Hoje sou turnista, por 3 meses sou turnista, tenho que estar lá na comunidade, depois do turno. E então têm juntas de bom governo, têm o horário deles, não mudam a hora como nós mudamos, têm a hora do governo, a hora de Deus. Eles mantêm a hora de Deus, não têm a hora do governo. É muito engraçado aquele universo. E então o caracol é porque a pessoa deve andar devagarinho em direção aos seus objetivos. Esta exposição toma um pouco a forma da concha do caracol. Poderia falar muito sobre este tema, mas é ideia para a exposição. Mas queria realmente, a poética zapatista é muito forte e causa encontros entre as pessoas que é realmente extraordinário, não é? 50 anos de 25 de Abril, está aqui uma pessoa que participou nas campanhas de alfabetização. Eu via saber que escreveu alguns dos comunicados do MFA, que eu ouvia na televisão. Aliás, curiosamente, nas comemorações que aconteceram na noite de 24 para 25, no Parque Santa Catarina, houve uma voz off que leu um texto, que disse um texto, para mim, a memória que eu tenho do radicalismo, da clarividência, da exigência, do não perdoar aquilo que é imperdoável, estava lá nesse texto. Eu achei o texto com uma força muito especial e várias pessoas tocaram, várias bandas, várias canções, umas claramente inescapáveis, mas acabou com a canção "Sou mesmo parva, sou membro de uma geração sem remuneração, que mundo mais parvo onde é preciso ir para a escola para ser escravo." Acho que realmente foi um momento forte, aquela lua cor de laranja. Pronto, é isso. Há que eu queria dizer isso destes 50 anos, estar aqui consigo, estar aqui com o Padre Martins, que vai ser os meus filhos, e de forma a minha mãe. E quando há aqui um mural que foi pintado por 2 jovens, tinham 18 anos. Eles, quando vieram, eu tentei que alguém pintasse o mural para fazer parte da exposição. Finalmente chegaram eles, o pai deles é uma autoridade municipal autónoma. Chegaram os 2 jovens e ele disse: "Olá, chamo-me José Luís, sou professor, este aqui é o Samuel, é meu aluno. Olá, como está?" E disse: "Que idade é que tens, José Luís?" "18. "E tu, Samuel?" "18. "Não." Disse: "Não, é como os nossos pais acreditam em mandar obedecendo, nós acreditamos em ensinar aprendendo." Eu tenho um grande amigo aqui na Madeira, que é o Eduardo Encarnação, artista plástico, dá aulas na UMA, e eu telefonei-lhe: "Eduardo, será que tens algum aluno ou aluna que queira participar do projeto?" Ele disse: "Tenho 2, a Valentina e o José Luís." A Valentina tinha 18 anos e o José Luís 65. Ou seja, era uma outra manifestação do ensinar aprendendo, nunca se cansar de aprender, nunca se cansar da possibilidade de ensinar. E o José Luís, desculpa, mas tenho que agradecer especialmente, porque foi realmente de uma generosidade, de uma competência e eficácia, mas também de uma generosidade impressionante. Chegava sempre com presentes, além da sua presença, presentes que ampliavam a tua presença dentro do nosso estômago, das nossas almas. Muito obrigado.